Olá, gente boa! Na primeira aula estudamos os dados históricos do Evangelho de Marcos, um resumo de sua biografia e como obteve as informações necessárias para escrever o seu Evangelho. Percebemos que Marcos sempre esteve envolvido no movimento cristão, perto de pessoas significativas que dão a ele o respaldo em todos os seus relatos da vida, palavras e ações de Jesus. Finalmente, estudamos o Evangelho do Filho de Deus, no primeiro capítulo, no primeiro versículo da sua natureza, a mensagem é feita. Na segunda aula nós vamos continuar no primeiro capítulo. Eu quero que você leia o capítulo primeiro do Evangelho, você marque os versículos que chamam a sua atenção e no final da aula você faça duas perguntas: o que Deus falou ao seu coração e como você obedece a Deus baseado naquilo que Ele te falou. Tá bom? Uma boa aula a todos e até a terceira aula. Deus te abençoe. Olá, bem-vindo à segunda aula. Quero convidar você a ler o primeiro capítulo de Marcos antes da gente prosseguir nessa aula. Se você não leu, dá uma paradinha no vídeo aí, leia. Depois fique com a sua Bíblia aberta para que a gente possa ir acompanhando versículo por versículo. Hoje a ideia é a gente fechar o primeiro capítulo de Marcos, ok? A gente vai iniciar a nossa conversa baseado nessa declaração de João Batista, a palavra preparai o caminho do Senhor. Ele está pegando duas palavras que haviam sido ditas pelos profetas, profeta Isaías e profeta Malaquias. No capítulo 40, versículo 3, você vai ver Isaías dizendo isso por volta de 740 a 680 a.C. Você vai ver em Malaquias também por volta de 430 a.C., fazendo essa afirmação. Perceba que ele começa o Evangelho afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e agora ele resgata as passagens de alguns profetas que apontavam para o Messias, declarando que o Senhor vem, que o Filho de Deus ia se apresentar, e ele toma isso e coloca isso na pessoa de Jesus diante de cristãos romanos que precisam reconhecer um novo governo, um novo poder e uma nova autoridade sobre a sua vida, e ao mesmo tempo que o conceito, o entendimento dentro da cultura romana é muito diferente daquilo que eles viam em Jesus, na sua morte frágil, vulnerável em uma cruz. Mas Marcos tenta agora trazer uma nova compreensão desse reino que chegou sobre eles, que eles devem ser servos do Senhor Jesus Cristo, e uma nova forma de interpretar esse governo de Deus sobre a história humana. Então ele o tempo todo vai mostrar as credenciais messiânicas, de onde vem a autoridade de Jesus e por que nós devemos estar se prostrando diante dele, ok? Então João surge no cenário e ele faz essa declaração, né, depois de um tempo de silêncio, rompendo um silêncio, e a declaração é que o caminho deve ser preparado, é um caminho de arrependimento, é um caminho de reconhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, e essa é a proposta do reino de Deus. Por que somente Isaías é citado, sendo que essa passagem se encontra em dois livros proféticos? Porque dentro da cultura rabínica, né, dos mestres judaicos, havia o entendimento que quando uma passagem era citada por dois profetas, apenas o profeta maior deveria ser citado, já que dois ou três diziam as mesmas coisas. Então, como Isaías tem um livro maior, foi escrito um pouco antes, 740 a 680 a.C., Malaquias 430, ele pega uma compreensão que Isaías é um profeta maior dentro da compreensão dos mestres judaicos, ok? E aí a palavra que surge é um chamado ao arrependimento, mostrar os nossos pecados e uma aproximação diante do reino de Deus que deve ser de contrição, de arrependimento, de concordar com a Trindade, de aceitar que estamos errados, que Deus está certo, de retomar o juízo correto da vida, das coisas, de ser o tipo de gente que Deus quer que a gente seja. Porque pecado
é ser aquilo que a gente não deve ser, né? É ter um comportamento que a gente não deve levar para frente, é ser um tipo de gente que eu não deveria ser, um tipo de pai que eu não deveria ser, um tipo de mãe que eu não deveria ser, um tipo de filho, de amigo. E arrependimento é voltar para o juízo, harmonizar a vida, ser justificado, ser adequado dentro desse ambiente do reino de Deus e começar a pensar com as categorias de Deus, com as categorias da Trindade, com as categorias do Evangelho. Arrependimento é isso, essa transformação interior profunda que o reino de Deus toma sobre a gente e nos coloca no lugar adequado, onde somos aprovados nas nossas ações a partir dessas ações que estão em concordância com o Evangelho e com a palavra do Senhor. Ok? O batismo também está aí como nesse cenário, né? O batismo de Jesus, o batismo dessas pessoas que estão seguindo João Batista. No versículo 4 fala que ele aparece no deserto pregando batismo e arrependimento para a remissão de pecados, e muitas pessoas seguiam João Batista e se prostravam diante desse caminho que ele estava apresentando às pessoas. A remissão de pecados, um novo paradigma, abre a possibilidade para a relação com Deus que não depende do sistema religioso, dos sacrifícios de animais e do sistema sacerdotal. Então a cortina se rasga na cruz e agora um novo e vivo caminho construído pelo sangue de Jesus nos é apresentado, e por esse novo e vivo caminho nós temos uma relação plena com Deus, não precisando mais de um sistema religioso, de toda uma liturgia de perdão que era construída, de um monopólio do perdão a partir dos sumos sacerdotes, mas Jesus Cristo, consumando isso de uma vez por todas, agora faz com que essa relação se torne aberta para além do sistema religioso. O encontro com Deus já não está mais na esfera desse cenário religioso. Ok? Então isso é bem interessante. Gostaria que você lesse também Hebreus aí, capítulo 7, os versículos 26 e 28, e você ter uma compreensão. O perdão era feito pelo sumo sacerdote, tinha o dia de Yom Kippur, uma vez por ano, e era uma coisa dentro da esfera religiosa, e vem o Evangelho de Jesus e acaba com todo esse entendimento, com esse procedimento, com esses sistemas bem estruturados da religião, e nos apresenta agora uma nova forma de relação com Deus e um novo entendimento de remissão de pecados, de perdão de pecados a partir da sua vida, da sua crucificação, do derramamento do seu sangue e da sua ressurreição. Ok? Algumas informações sobre João Batista, essa figura muito importante dentro do início da construção de todos os evangelhos. Ele é alguém lembrado e tem um vínculo familiar com Jesus. Sua mãe era prima da mãe de Jesus. Vai lá para Lucas, no capítulo 1, versículo 36. Seu ministério começa por volta de 27 depois de Cristo. A sua alimentação e roupa retratam seu desprendimento das coisas deste mundo. Você vai ver que há uma lembrança do profeta Elias, no capítulo 1 do segundo livro dos Reis, no versículo 8, vai dizer: e eles lhe responderam, era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Depois em Zacarias você vai ver essa figura de Elias colocando ao lado de João, né? E muito parecida a maneira de se vestir, o comportamento. E por que essa alimentação de gafanhotos, né? Nos parece um pouco estranho dentro da nossa cultura nesse momento. Alimentar-se de gafanhotos que eram limpos com água ou fogo, não era aquela alimentação rústica, né? Havia um preparo dessa alimentação. Era uma prática comum entre as comunidades pobres.
Vai lá para Levítico capítulo 11, versículo 22, você vai ver esse cenário de alimentação sendo construído, e a ideia é que as pessoas que experimentavam desse tipo de alimentação estavam ligadas às comunidades mais pobres de Israel, especialmente os habitantes que viviam a oeste do Mar Morto, os essênios. Alguns grupos beduínos ainda hoje comem gafanhotos tostados ou salgados. Interessante, né? Isso pode ser chamado de profecia encenada. Agora, aqui é uma coisa importante para você gravar. Diante de um materialismo, da busca do conforto, da tentativa de segurança a partir dos bens materiais e da riqueza humana, nós estamos vendo aqui uma profecia encenada contra o materialismo e a preocupação excessiva com o conforto. Então, a maneira de se vestir, a maneira como se apresenta, era uma declaração a partir da sua própria vida, do seu comportamento, da sua alimentação e da sua roupa, contrário a esse materialismo e essa preocupação excessiva com o conforto. Muito parecido com a nossa busca diária, com a filosofia dos nossos dias. No versículo 7, ele vai usar mais uma figura, ou um comportamento melhor, né, dentro da cultura judaica, que a gente precisa entender. Quando ele fala desatar-lhe as correias das sandálias, ele está dizendo desamarrar as correias. Amarrar e desamarrar os calçados do dono era uma das mais humilhantes tarefas realizadas pelos escravos. João se coloca como um humilde servo. Apesar de ser aquele que anuncia a chegada do Messias, apesar de ser aquele que tem uma multidão seguindo, ele proclamando e pessoas sendo batizadas, quando ele apresenta Jesus e ele coloca Jesus como protagonista da história da redenção, ele se coloca como um humilde servo, desenvolvendo a tarefa mais humilhante diante daquele que ele apresenta. Ok? Ele continua dizendo que ele é mais poderoso do que ele, né? Essa é uma declaração também muito interessante, quando ele apresenta o próprio Cristo no versículo 7. E aí é o que eu estava dizendo para vocês. Jesus é o Filho de Deus como protagonista, João como um simples figurante. E Jesus insistiu em ser batizado para endossar a autoridade de João. Interessante que mesmo ele se colocando nessa posição, mesmo ele sendo o protagonista, sendo maior, ele se coloca diante de João, se permite batizar para, de alguma forma, mostrar a autoridade de João diante daquilo que ele está fazendo, ao mesmo tempo que ele está se identificando com homens pecadores que sinceramente buscavam o perdão de Deus. Então, esse é o cenário da redenção, de humildes servos diante do protagonista da redenção, diante desse cenário. Agora, no cenário da redenção, olha o que temos. Nós temos Deus fazendo uma declaração sobre o seu Filho, este é o meu Filho amado. Nós temos Cristo, temos o Espírito Santo agindo e repousando-se sobre Ele, descendo sobre Ele. No versículo 10 a gente vai ver sobre isso. Temos a palavra de Deus sendo dita e o batismo. Esse é o cenário da redenção, o ambiente que é construído para mostrar esse reino que se estabeleceu sobre a história humana. Isso é muito importante os romanos entenderem, a gente entender. Quando você vai para Atos 2, o cenário da redenção, a partir da descida do Espírito, há uma palavra de Pedro sendo pregada, então tem a palavra, tem o Espírito repousando e tem pessoas descendo as águas. Quando você vai para o eunuco, no livro de Atos, ele está lendo a palavra, de repente o Espírito de Deus move-se sobre aquele ambiente, existem as águas do batismo. Na casa de Cornélio, a mesma coisa, eles estão compreendendo a palavra, o Espírito está abrindo os olhos, o Espírito se derrama sobre aquele lugar e existem as águas do batismo. Então, esse é o cenário da redenção. Deus, Cristo, a Trindade envolvida, porque o nosso batismo é com o conceito místico de mergulhar
na Trindade, sermos tomados pela Trindade, por esse reino que toma conta do nosso coração, existe a palavra e o batismo. Então esse é o cenário, os elementos do cenário da redenção. O batismo, algo feito após confissão pública e oral dos pecados, entrou para a história da igreja. Temos uma visão clara da Trindade, doutrina cristã que só pode ser aceita após verdadeiro encontro com a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. E imediatamente, quando a gente olha para o versículo 10, a gente começa agora, lembra na primeira aula que eu falei para vocês sobre essa ideia de Marcos nos contando a história apressadamente, ele vai o tempo todo dando um ritmo, é um evangelho sem pausa, é um evangelho que tem como a ideia de apresentar rapidamente o nosso Messias diante de um cenário de perseguição, a ausência do líder da igreja que havia sido morto. Nos parece que ele quer dizer para os romanos rapidamente, deixar um conteúdo escrito sobre aquilo. Então imediatamente aí a gente começa a ver agora ele escrevendo o roteiro da história sem pausa, sem demora, logo em seguida, rapidamente. E outras que mostram um senso de urgência são usadas cerca de 50 vezes para mostrar o desejo para apresentar o evangelho ao mundo, principalmente aos gentios. O Espírito sobre ele é uma outra coisa no versículo 10, quando fala que o Espírito descendo sobre ele como pomba. A ideia aqui no literal é para dentro dele. O Espírito se derrama, mas é para dentro dele. Depois Isaías vai dizer isso no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então não é alguma coisa que desce no sentido externo, mas é alguma coisa que... Então aquela construção da história da redenção, da criação e da redenção na Trindade, antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, que Pedro vai nos falar que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, ele foi entregue. Então o acordo, a aliança da Trindade feita pela redenção do homem, antes de todas as coisas, começam a se tornar concretas a partir desse cenário. A partir da Trindade, Deus fazendo uma afirmação, Filho na sua posição de redimir toda a história, e o Espírito Santo se derramando sobre ele, dando a ele as condições necessárias. É um cenário muito lindo que está sendo formado, construindo a história da redenção e do amor de Deus pelas nossas vidas. Ok? Próximo. Logo em seguida, mais uma vez a gente percebe a pressa, né? E logo o Espírito... No versículo 2, logo em seguida vai dizer, imediatamente, justamente naquela hora, rapidamente, em seguida então. Vamos lá então para você ver no versículo 18, só para que a gente possa reforçar esse conceito. Naquele mesmo momento, no versículo 20, sem demora os chamou, falando dos discípulos. No versículo 23... Mas naquele exato momento, no versículo 28, assim rapidamente as notícias sobre a sua pessoa se espalharam. 29, e assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se para tal lugar. No versículo 42, no mesmo instante, no 43, em seguida, só no primeiro capítulo você consegue ver esse retrato de Marcos mostrando a pressa. A tentação de Jesus, logo depois que ele passa por esse processo do batismo, no versículo 12, o Espírito o empurra, né, para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. E você pode ler aí na sua Bíblia, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, a necessidade dele, como o segundo Adão, ser tentado e não ceder à tentação, diferentemente daquilo que havia acontecido no Éden. Agora em Jesus, isso deve ser revertido. O segundo Adão deve vencer aquela tentação que foi impossível de ser vencida pelo primeiro Adão. Em Hebreus 4,15 vai nos dizer que ele foi tentado em todas as coisas e não cedeu.
Isso prova o seu caráter santo e o Cordeiro de Deus sem mancha, sem mácula, sendo entregue por nós, que não há pecado nele. Então há uma perfeição, há um Cristo, uma oferta perfeita pelos imperfeitos, há uma oferta única e perfeita diante das nossas imperfeições, diante dos nossos erros, e isso é graça. A glória do batismo e o ambiente da tentação, perceba assim que de um ambiente para o outro, né, ele sai dessa coisa divina, celestial, e logo cai nesse ambiente tenebroso da tentação. Os dois mundos sendo invadidos agora pelo Messias, pelo Cristo. Ele está tanto sendo aprovado por Deus, mas sendo tentado por Satanás, e essas duas realidades se encontrando. Relata o cenário celestial ao contrário da realidade. Mostra a divindade de Cristo, ao mesmo tempo o seu lado sofredor e servo. Do sorriso da declaração do Pai: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. É nele que Deus tem prazer. Deus não tem prazer em nenhuma instituição. Deus não tem prazer em nenhum outro ser humano, em nenhum líder religioso. O prazer de Deus está em Jesus. É nessa pessoa que todo o prazer de Deus e que o sorriso de Deus se concentra. E a partir dele que toda a história de reconciliação com Deus se torna efetiva. Para as ciladas do maligno. Então, os dois mundos se encontrando, né? Céu e inferno. O Criador de todas as coisas, o Deus Santo, com a figura de Satanás, onde toda a natureza é totalmente má. Não há possibilidade de reversão dessa natureza. E esses dois mundos se encontram diante dele, e ele é aprovado nas duas realidades. O diabo vem tentar mostrar que essa relação com Deus, de amor, desse pai que declara sobre ele: esse é o meu filho amado, não é verdade, porque ele está sendo tentado, está passando por um momento, e aí vem Jesus e diz: não, o amor de Deus por mim não é resultado do meu Pai por mim, daquilo que eu recebo ou deixo de receber, não está no campo da barganha, mas é uma certeza da consciência, do coração que se estabeleceu a partir dessa relação, e também de quem ele é. Vai tratar se você realmente é o Filho de Deus, e mexe tanto ele coloca um ponto de interrogação na relação de amor, da afirmação de Deus sobre o Filho, e depois da sua identidade como filho. Se você é o Filho, faz isso. Se você é o Filho, faz isso. E ele venceu essas duas realidades. Essa experiência do deserto nos faz pensar em alguns sinais disso no Antigo Testamento, no Monte Horebe. Você vai ver em Êxodo capítulo 34, versículo 12, Moisés tendo essa experiência diante das tábuas da lei, no monte, que ele vê o Senhor, o seu rosto vai resplandecer, e é uma experiência da mesma forma como Jesus ficou 40 dias sem comer, sem beber. Ele também tem essa experiência, e isso vai ser relatado tanto em Êxodo 34, 2, 28, em Deuteronômio 9, 9, 18, daí já é um relato da experiência que ele havia vivido. Também tem Elias, né, no mesmo monte, na caverna, onde o Senhor fala com ele. Tentar alguém está no sentido positivo de testar alguém com o objetivo de fortalecê-lo espiritualmente. Tentado por Satanás, esse é o quadro, é uma indicação de esforço do diabo para levá-lo a pecar. Mateus 1,11 vai mostrar essa tentativa, né, de Satanás de colocar um ponto de interrogação na identidade de Jesus e no caráter de Deus. Ok? Aí a gente vai para o reino de Deus, que ele começa a ser afirmado a partir do versículo 14, quando fala do Evangelho de Deus, ou do reino de Deus, no versículo 14. E aí a gente vai entender um pouco disso. O reino de Deus está próximo, no versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Um convite ao arrependimento. A palavra de João, a mesma mensagem, né, sendo agora repetida. Ele veio cumprir todas as promessas de Deus quanto à salvação do mundo. Jesus inaugura a era onde pessoas serão convidadas para o reino de Deus.
experimentar do seu governo bondoso, vivendo sob sua graça e justiça. O reino de Deus não é um território geográfico delimitado, já não é mais uma estrutura humana, não tem a ver com paredes sendo levantadas, não tem a ver com governo humano sendo estabelecido. Agora a gente volta para quem Marcos está escrevendo e apresentando o reino de Deus para a gente que tem o entendimento de reino baseado no controle, força e poder, e ele está dizendo que não é isso. A mensagem de Jesus parece muito com a mensagem de João e os profetas. Por outro lado, a chegada do Messias cumpre a profecia e inaugura uma nova era. A mensagem da igreja hoje, da mesma forma, combina o novo e o antigo. De fato, ela se concentra no velho problema. Qual o velho problema? Do pecado, tragicidade da queda, né? O caos que o pecado causou na história humana, nas nossas relações. Contudo, o Evangelho oferece perdão dos pecados e com ele a esperança de um futuro com Deus. Que o Senhor nos ajude a perceber de maneira clara tua presença e assim cremos que o teu reino está entre nós. Devemos nos mover em uma firme esperança futura e ao arrependimento. Arrependimento e esperança se tornam um caminho pelo qual nós pisamos dentro do reino de Deus. Nunca se esqueça de que seu reino é algo construído no coração do homem. O reino de Deus não será identificado por esse ambiente, por aquele ambiente, porque o reino de Deus está em nós, habitando em nossos corações. A gente vai para os versículos 16 a 20, quando ele está caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e Pedro que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu com seus empregados seguiram após Jesus. A primeira coisa que Jesus faz em seu ministério público é chamar duas duplas de irmãos. Eles responderam largando tudo, seguindo e tornando-se pescadores de homens. Uma linguagem dentro do contexto deles para revelar algo sobre o reino de Deus. A partir da sua profissão, do que eles estavam fazendo, há uma linguagem que comunica de maneira simples, fácil, qual é a realidade do reino que tomou a vida dessas pessoas, desses dois irmãos, as duplas de irmãos, e mostra que aquilo que eles faziam para o sustento, para a sua vida, agora tem uma conotação totalmente diferente. Pescadores de homens, a ideia de ser gente que, ao encontrar-se com Jesus, tem a plena certeza da consciência em fé da sua salvação, uma salvação que está segura pela sua obra eficaz, pela sua suficiência. Ao mesmo tempo, é uma salvação que nos leva a ter um caminho onde a gente vai salvando pessoas, lançando redes, jogando redes, seja essa rede lançada na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no trabalho, mas a gente foi alcançado por essa rede amorosa de Deus e a gente vai lançando essa rede nos relacionamentos que a gente construiu e por onde quer que a gente ande. O mesmo convite ao discipulado confronta as pessoas de hoje. Largar tudo e pela fé seguir a Jesus, disposto a fazer sacrifícios por isso, ou correr o risco de perder o reino. Felizmente, não somos deixados à nossa própria sorte quanto a isso. O Espírito Santo de Deus, agindo por meio da palavra, nos move ao discipulado fiel. Da mesma forma que os discípulos são encorajados e largam tudo por um projeto novo do reino de Deus, de entregar a sua vida, de seguir o seu caminho,
Da mesma forma, esse convite é um convite de abrir mão da nossa própria vida, de uma segurança terrena, daquilo que nos dá senso e significado para encontrar sentido na vida a partir do nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Rei. As curas. E aí agora a gente entra para um cenário de curas, são três curas, né, do endemoniado em Cafarnaum, a sogra de Pedro, a de um leproso, e tem outras curas que Marcos vai relatar nos versículos 32, 33 e 34. Mas antes vamos tentar compreender um pouquinho do sentido da sinagoga, né? Ele vai para Cafarnaum, logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. A sinagoga sempre teve uma importância vital para as comunidades judaicas, em todo o tempo desde a sua fundação, na época do exílio até nossos dias. Uma sinagoga podia ser estabelecida em qualquer cidade ou povoado onde houvesse ao menos 10 homens judeus casados. Isso existia em Cafarnaum. E seu propósito maior era ensinar as Escrituras e adorar a Deus. Era costume entre os líderes das sinagogas convidar os mestres visitantes a participarem da adoração e ministrarem a palavra na reunião do sábado, no dia do descanso. Como Jesus tinha seguidores, isso dava a ele o direito de falar, assim como Paulo em Atos. Por isso que ele chega em Cafarnaum e as pessoas dão a ele a palavra, e você vai ver em Lucas também, quando ele abre o livro do profeta, e ele lê e diz, hoje essa profecia se cumpriu. Também Lucas tem esse cuidado de dizer, de trazer um resgate histórico, profético, e colocar isso sobre os ombros de Jesus, no capítulo 4. Marcos também está fazendo isso, e por isso que lá em Lucas ele também fala, e aqui também, ok? Jesus escolheu Cafarnaum como um importante centro de comércio, distribuição de peixes, como sede de seu ministério após a rejeição em sua terra natal. É esse texto que eu acabei de falar com vocês aqui. Dá uma olhadinha lá em Lucas e você vai ver por que ele foi rejeitado. Foi numa sinagoga, um cenário parecido com esse daqui aconteceu lá. Marcos relata mais o que Jesus faz do que seu ensino. Os corações das pessoas eram tocados pelas suas palavras e ações. A sua autoridade era direta e absolutamente de Deus. Por isso não citava os grandes mestres da lei e nem usava a fórmula profética, assim diz o Senhor, como era costume dos rabinos. Homens como autoridade na época. Jesus fala como alguém que recebeu a autorização do próprio Pai. Então, nessa cura do endemoniado em Cafarnaum, isso causa um espanto diante do cenário que se apresentou, de uma autoridade que estava sobre ele, e Marcos está nos apresentando um ambiente onde a afirmação que a autoridade e o que ele estava fazendo partia do próprio Deus. Seguindo, Marcos sabe que a questão de autoridade para os romanos é algo importante dentro de uma cultura de poder, controle e força, né? Como crer no Filho de Deus que morre vergonhosamente e fragilmente em uma cruz para os romanos? Seus escritos se tornam uma apologia, uma defesa da cruz de Cristo. No mundo antigo, presta atenção para que você possa compreender o que está acontecendo aqui, dos versículos 21 até o 28. As pessoas acreditavam que saber o verdadeiro nome de um ser divino concedia controle divino, mitologia grega. O demônio conhecia a verdadeira identidade de Jesus. Automaticamente, ele deveria ter poder sobre Jesus, porque ele conhecia. Mesmo assim, não conseguiu dominá-lo. Aí é o espanto, você percebe que todo mundo está dizendo. Há uma admiração no versículo 17. Todos se admiraram a ponto de perguntar: quem verá ser isso? Porque, poxa, se ele sabe o nome de quem está aqui, ele deveria ter uma autoridade sobre Jesus, mas foi o contrário, algo que fugiu da nossa compreensão, da nossa mitologia, do nosso entendimento. Embora os demônios frequentemente usem títulos messiânicos para Jesus, os discípulos o fazem bem mais tarde. Daqui a pouco eu volto aqui. Lembre-se que Marcos também revela em seu evangelho a lentidão dos discípulos de compreenderem o seu caráter messiânico.
Veja as curas, uma demonstração de autoridade para os romanos e confirmação dele como filho de Deus. Não precisava de ninguém para confirmar a veracidade de suas palavras. Marcos também no seu evangelho vai mostrar o tempo todo a dificuldade dos discípulos compreenderem a vida e a missão de Jesus. Ele trata isso de uma maneira muito cuidadosa, mas ele vai dizendo, e ele vai falar que houve uma lentidão nos discípulos de entenderem que ele era o Messias. E somente no capítulo 8, versículo 29, a gente vai ver essa declaração dos discípulos surgindo nos seus lábios, a certeza que eles estão seguindo o Messias, o prometido de Deus. No versículo 27 a gente vê o segredo messiânico aparecendo. Algumas vezes você vai ver Jesus dizendo, cala-te, né? E aí foi um momento como esse. Melhor, no versículo 25, desculpa, tem que consertar até aí. A hora que eu mandar o material, eu mando ele corretinho para vocês. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te, segredo messiânico. No versículo 34, ele também faz muitas curas e ele diz, não permitindo que falassem, né, sobre os demônios, segredo messiânico. No versículo 44, na cura do leproso, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te. Então está aí um sinal do segredo messiânico. Se você quiser saber um pouco sobre isso, dá uma pesquisada, é bem interessante. Depois ele vai para a casa de Pedro, a sogra de Pedro, versículo 29 a 31, e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão a febre e a deixou, passando ela a servi-los. Jesus e seus discípulos certamente foram almoçar com a família de Pedro, pois a refeição principal do sábado era tradicionalmente servida logo após o encerramento do culto matinal nas sinagogas. Aproximando-se, tomou-a pela mão. Proximidade e o toque de Jesus mostram o seu amor e afeto. Então, sempre quando os evangelhos dizem aproximou-se, tocou, falou, existe uma relação afetiva e de amor e de graça. Mais do que a restauração física, existe uma restauração do ser humano, do coração, de uma relação. Existe um problema maior. No capítulo 2 a gente vai tratar um pouco sobre isso, quando ele cura, mas ele fala do pecado e não cura o homem, mostrando de um problema maior e não há uma compreensão, mas esse toque, essa aproximação, essa relação de um Cristo que chega, nos toca, se aproxima, há ternura, há amor, há afeto. Da mesma forma, cremos que essa é uma ação diante do sofrimento humano. Ele está perto, ele está tocando. O primeiro dia do ministério de Jesus, o sábado, é movimentado. Existe uma série interminável de coisas às quais Jesus atende. Às vezes podemos supor que ele está ocupado demais para nós e os nossos problemas. Mas Jesus sabe e cuida de cada um de nós individualmente. Ele verdadeiramente nos ordena a colocarmos diante dele todas as nossas necessidades, pois está sempre pronto e é capaz de nos socorrer. A cura do leproso também é um relato do versículo 40. Jesus envia este homem ao sacerdote para que ele pudesse ser declarado oficialmente limpo. O toque de Jesus resulta em duas restaurações na vida deste homem. Primeiro, o homem é restaurado em sua integridade física. Ele não poderia estar tendo nenhum contato social. Ele vivia a 10 quilômetros num lugar retirado, distante da sua família. Ele num ambiente isolado, só poderia estar perto de gente que tinha como ele a mesma doença. Segundo, ele se torna apto a retornar ao seu lugar direito da sociedade. E mais uma vez ele diz, não digas nada a ninguém. Então, a cura do leproso também tem a cura da dignidade, da vida, de nos lançar novamente para andar de cabeça erguida, de arrancar a nossa vergonha. Mais do que uma restauração física, o Messias também está restaurando a nossa história, tudo aquilo que carregamos, a nossa vergonha. Isso se aplica nas nossas vidas. Tudo que Ele está fazendo, tudo que Ele está desenvolvendo a partir da história da redenção. E para a gente terminar,
a gente vai ver mais uma vez aí a cura do leproso, oferece, né? Vai lá, ele está dizendo, se apresenta, se oferece aos líderes religiosos. Isso se refere às ofertas e ritos por meio dos quais um leproso era declarado limpo e autorizado a retornar para a sociedade. Jesus quer que os sacerdotes saibam que ele tem poder para curar e que está cumprindo a lei do Antigo Testamento. O leproso deveria viver longe de qualquer contato social. Marcos também procura revelar a cultura judaica em seu relato, porque ele está escrevendo para romanos que não têm a compreensão de tudo aquilo que cerca a cultura judaica. E você vai ver o tempo todo Marcos dizendo uma palavra e explicando essa palavra. Ele vai mostrar qual animal é impuro, o porquê dessa apresentação. Então ele tenta fazer uma conexão da vida, das obras, das ações de Jesus com a cultura judaica para um melhor entendimento para os novos cristãos romanos. As curas de Jesus são movidas por compaixão, toque, restauração do ser humano. Além de uma enfermidade física, existem outras enfermidades em nossa alma que precisam do toque de Cristo. E a gente termina com esse ambiente de oração dos versículos 35 a 39, quando ele, na última vigília da noite, das 3 às 6 horas da manhã, Jesus reage ao crescente aumento de sua popularidade e se retira para um lugar tranquilo e isolado, onde possa conversar com o Pai. Uma agenda em movimento, com toda a opressão ao seu redor, sempre a caminho. Interessante que ele não cede à pressão de muitas pessoas que estão ao seu redor, cercando, querendo falar com ele, querendo ter uma palavra. Ele não cede, ele vai para outros lugares. E depois isso fica mais claro para mim naquela cura de João, capítulo 5, versículo 19, do homem no tanque de Betesda. Tem muita gente sofrendo, muita gente ali, somente um era curado, e ele passa a cura aquele homem, e o pessoal questiona por que só ele. Ele fala, eu só posso fazer o que eu vejo meu Pai fazendo. Então o movimento divino sobre a agenda de Jesus, ele só está fazendo o que ele vê o Pai fazendo, ele só está em direção naquilo que ele percebe Deus fazendo, então ele se inclina a isso. Esse movimento de Jesus é um movimento que o próprio Senhor está impulsionando, Deus Pai conduzindo a sua vida, o Espírito levando a viver isso, ok? Mas é importante a gente perceber esse ambiente da oração. A oração é um ambiente, é um lugar onde a gente está, que a gente também possa aprender isso com o nosso Senhor, tá bom? Deus abençoe, espero que a gente conseguiu dar aí um sentido para todo o primeiro capítulo, para uma melhor compreensão. E daqui 10 dias você pode abrir a sua Bíblia e a gente vai ver o capítulo 2. Deus abençoe a todos.